então o capítulo 1. Estamos aqui em Aprender 1.4, Tabelas Verdade. Vamos ao ambiente virtual de estudos. Já vimos a tabela de conjunção. Estamos aqui, já vimos a conjunção. Aguardem bem isso então. Verdade e verdade dá verdade, verdade e falsidade dá falso, falso e verdade dá falso, falso e falso dá falso. Conjunção. Para ser verdade, ambas as proposições têm que ser verdadeiras para ter uma conclusão verdadeira. Tá certo? Tabela 1.5, então tem a seguinte leitura: a disjunção de duas proposições P e Q, a proposição representada por P ou Q, cujo valor lógico é verdade quando ao menos uma das proposições P e Q são verdadeiras. Então aqui, se as duas, a proposição P e a Q são verdadeiras, então o resultado é verdadeiro. Se a proposição P é falso e a proposição Q se a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falso, então o resultado é verdadeiro. Se a proposição P é falso e a proposição Q é verdade, então o resultado é verdadeiro. Se a proposição P e Q forem falsas, então o resultado também é falso. Então aqui a análise pelas igualdades, então você pode escrever dessa forma ou dessa forma. Esse aqui não é um V de verdade, tá? É o conectivo OU. Isso aqui é o conectivo OU. Então P, proposição P. No Brasil nem todo político é honesto. É verdade, nem todo político é honesto. E Q, 2 menos 5 é igual a menos 3. Verdade também. Então verdade P ou Q, verdade ou verdade é igual a verdade. Conectivo OU. No Brasil desperdiça muita água potável. Verdade. Q, proposição Q, 2 é maior que 5. É falso. Então verdade ou falso, então é verdade. Tá vendo quando você fala disjunção, você está falando separadamente. Você fala assim, uma verdade. Se você conta uma verdade, seu argumento é verdadeiro, e você tem um ou, aí você coloca assim, ou o argumento ele torna-se falso, então o resultado é verdadeiro. Então, eu vi Valdemir no shopping, ou vi o Valdemir no estacionamento. Então uma das duas é verdadeira. Sendo verdade uma das duas, o resultado é verdadeiro. Porque eu disse ou ele está ali, ou ele está lá. Se eu falo, eu não tenho como dizer, né? Vi o Valdemir no shopping e vi o Valdemir no estacionamento. Então vamos imaginar, separa o estacionamento do shopping, entendeu? Então quer dizer, eu vi ele no shopping e vi no estacionamento ao mesmo tempo. Lembra do princípio? Então não combina, não pode ser uma coisa. Ou ele tem que estar. Então uma proposição deve ser verdadeira, que é no shopping, então no estacionamento é falso. Então verdadeiro e falso vai dar falso a sua conclusão. Vamos ver o próximo. Todo político é honesto? Falso. 7 é um número primo? Verdadeiro. Então falso ou verdadeiro, verdadeiro. Todo corrupto é político? Falso. A lógica é matemática? Falso. Então falso ou falso, então o resultado também é falso. Na tabela 1.6 tem a seguinte leitura: a disjunção exclusiva de duas proposições P e Q, a proposição representada por P ou Q, mas não ambos, cujo valor lógico é a verdade, somente quando P é verdadeiro ou Q é verdadeiro, mas não quando P e Q são verdadeiros. E é falsa, as proposições P e Q são ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então olha, aqui é disjunção, tá vendo aqui, verdade, 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 e o resultado aqui é falso. Aqui é verdade, verdade é verdade, está dizendo que, mas não ambas verdadeiras, então o resultado é falso. Então P, proposição P ou exclusivo Q
é falso. Verdade, verdade ou exclusivo falso é verdade. Falso ou exclusivo verdade é verdadeiro. Falso ou exclusivo falso também é falso. Então lembra que o ou é uma das duas podem ser verdade. Tá certo? O ou exclusivo, ele exige que uma seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Apenas uma seja verdadeira. Se as duas forem verdades, então o resultado vai ser falso, porque é exclusivo. Tem que ter uma verdade para que o resultado seja verdadeiro. Então vamos lá. Vamos ver nos argumentos como ficaria isso. Então na proposição P, no Brasil nem todo político é honesto. Verdade. 2 vezes 3 é 6. Então é verdade. Verdade ou exclusivo verdade, então o resultado aqui é falso. Por quê? Porque uma das duas tem que ser falso. No Brasil desperdiça muita água potável. Verdade. 6 é maior que 21. É falso. Então, verdade ou exclusivo falso, então é verdade. Porque uma das duas é verdadeira. Essa aqui é verdadeira e essa aqui é falsa. Todo político honesto é falso. 7 é o número primo. Falso ou exclusivo verdade, então é verdade. Todo corrupto é político. Falso. A lógica é matemática. Falso. Então falso ou exclusivo falso, então também é falso. Porque também não respeitou. Uma das duas tem que ser verdade para o resultado ser verdadeiro. Tabela 1.7 é o condicional de duas oposições P implica em Q. Então, verdade implica em verdade? Implica em verdade. Verdade implica em falso? O resultado é falso. Quando a verdade implica na falsidade, o resultado é falso. Quando o falso implica na verdade, aí é verdade. Então você conta uma mentira e depois você conserta ela com a verdade. Então o resultado é uma verdade. Você conta uma verdade e depois emenda uma mentira. Então ela é falsa. É como que se essa última proposição aqui, ela fosse mais forte do que as outras. Ela faz uma oclusão, ela sobrepõe a primeira proposição. É isso que está acontecendo aqui. E quando é falso e falso, é verdade. Porque se você contou uma mentira e contou uma outra mentira, então como as duas são mentiras, então o resultado é verdadeiro. Olha que interessante. Então, falso implica em falso, é verdadeiro. Então vamos, no Brasil nem todo político é honesto. Verdade. Proposição Q, 2 vezes 3 é 6. Então, verdade implica em verdade. Então, o resultado é verdadeiro. No Brasil desperdiça muita água potável. Verdade. 6 é maior que 21? É falso. Então, olha. Quando eu falei 6 é maior que 21, então, a verdade, ela implica em falso. Implica em falso, então o resultado é falso. Tá certo? Todo político é honesto. Falso. 7 é o número primo. Verdade. Tá vendo que nossa própria cognição nos leva a ter estas proposições como resultado verdadeiro. Por quê? Porque o último é verdade. É como se isso aqui você não se importasse com essa informação e pegasse somente aquilo que lhe faz sentido, a verdade. Todo corrupto é político? Falso. A lógica é matemática? Falso. Então, falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Então, ambos são falsos, então falso implica em falso, que é igual a verdade.